É belo quando a gente aprofunda esses dados da própria ciência, para a gente compreender um pouco daquilo que nós somos, da biologia que está por trás do nosso ser enquanto homem e mulher. Sim. E assim, realmente somos diferentes, né? O homem e a mulher, assim, são diferentes e complementares, né? Como o senhor dizia, até mesmo cientificamente isso daí é demonstrado, né? Então, morfologicamente, fisiologicamente, né? De várias formas, eu me recordava, assim, também, né? Uma foto, uma vez que colocaram, né? Nas redes sociais, que eram dois crânios, né? Assim, de duas pessoas se beijando ali, um raio-x de duas pessoas se beijando, e aí dizia, aqui não há sexo, né? E aí, de repente, apareceu um cirurgião dentista e começou a dizer pela arcada dentária a diferenciação do homem e da mulher, né? Então, assim, em tudo, né? Assim, realmente há essa diferenciação, né? Somos diferentes e complementares, né? E nem mesmo patologias, né? Isso aí é importante, e Carol Wojtyla deixa isso claro também, nem mesmo patologias destroem isso, né? Às vezes a gente quer colocar exceção para poder falar que não há uma regra, né? Mas não há uma regra. As patologias, elas não excluem isso, né? Todos nós somos sexuados nessa dimensão também genética, né? Como o senhor ia dizendo. Padre, mas existem também, assim, algumas antropologias, né? Que o senhor ia dizendo, né? E que a gente já tocou em algumas delas, assim, também, mas que Carol Wojtyla fala também, né? Nessa primeira parte, e que eu queria trazer, que são 4 visões, assim, basicamente, assim, com relação a como lidar com o corpo e o sexo, e que isso tem várias implicações na nossa vida, né? Que talvez essas 4 aí sejam raízes de muitas coisas como a gente às vezes vai levando a vida, e uma delas é a mais importante, assim, né? Que a gente pode tratar. Então, a primeira seria a dimensão do puritanismo, a segunda, né? A dimensão, a gente pode falar aqui da teoria da libido, de Freud, a terceira, o neomalthusianismo, e a quarta, a visão da igreja, né? Enfim. E aí, nomes difíceis aí também que eu falei, mas aí vamos por parte, assim, né? Que eu acho que daí a gente pode tirar muitas considerações, assim, também para a nossa vida, né? A primeira dimensão do puritanismo, né? Que vem ali daquele, que a gente já tratou até aqui em outras lives também, aqui mesmo, né? A gente já falou nessa live, dessa dimensão do corpo e a alma, né? Como algo, assim, distinto, e que acaba vendo a alma como algo bom e o corpo como algo, né? Assim, ruim, como algo acessório, né? E aí começa, então, aí essa visão puritana, né, ela traz como se, na verdade, a finalidade do sexo fosse apenas a procriação, né? E aí o corpo e o prazer e todas as outras assim, dimensões, né, do ato conjugal fossem somente um acessório dentro disso, né? Essa é a primeira visão assim que ele fala, né? Mas e aí, como é isso, na verdade, né? É apenas para a procriação que existe, né? E existe, e aí ele fala também dessa dimensão do usufruir, né? Como essa resposta também, né? Que, novamente, estou perguntando e dando também assim, a resposta, né? Mas essa dimensão do usufruir, que não é simplesmente gozar de, não é simplesmente querer o prazer pelo prazer, né? Mas existe um prazer também que desse amor integral, né? Pronto, isso é muito importante, a gente conversar sobre essa questão das visões da sexualidade, distorcidas da sexualidade, porque a gente vai, até mesmo entre nós pode existir esse tipo de visão. Por exemplo, essa visão rigorista é uma visão que, na verdade, não compreende que a dimensão sexual é algo bom. É uma distorção da sexualidade. É como, na verdade, se Deus se utilizasse do homem para um fim, que era somente a procriação. Então, na verdade, há uma visão limitada. A gente precisa entender que a dimensão sexual, dentro do projeto de Deus, porque a gente sabe muito bem que acontece, às vezes as pessoas, hoje, infelizmente, alguns termos falam muito sobre isso, né? Hoje, tem namorados que usam o termo namorido, né? As mulheres falam isso. Quer dizer, aquilo que é próprio da dimensão marital é vivido dentro das relações. Então, isso aí é completamente fora, né, da vontade de Deus, do projeto de Deus. Mas existe também essa dimensão meio que, essa visão rigorista, que às vezes vê somente a dimensão da procriação e não vê a dimensão do amor. A dimensão do amor ali vivido, né, vivido no casal. O casal precisa... Aliás, é interessante isso, porque vamos aqui
partir do seguinte pressuposto. Quando o casal, vou dar dois exemplos. Quando o casal estiver mais velho e não forem mais capazes de procriarem, de serem co-criadores, né? De serem também, com Deus, serem instrumentos da criação de uma pessoa. O sexo vai deixar de ter sentido? Se a gente pensa o sexo simplesmente como uma procriação, como a realidade só da procriação, a gente se esquece que, na verdade, existe a outra dimensão, que é a dimensão do amor, do crescimento no amor. E vai chegar, inclusive, um tempo que até mesmo essa dimensão sexual do casal não será mais possível, e a amizade ali, o amor que se expressa na amizade, construído ao longo da história deles. Então, como é importante a gente entender isso? Existem muitas distorções, às vezes podem ter mulheres que têm uma visão tão negativa do sexo que elas têm dificuldade de ter relação com seu esposo. E eu não estou falando de coisas que são impróprias da dimensão sexual, que às vezes tem vários motivos. Eu não estou querendo dizer que quando a mulher ela não quer se unir ao seu esposo, simplesmente é porque ela tem uma visão errada da sexualidade, do sexo. Não, pode ser que às vezes ela se sinta agredida, ela não se sinta respeitada no ato conjugal. Existem várias questões que podem fazer com que a mulher ela se feche ao ato sexual. Mas, às vezes, essa visão rigorista, essa visão distorcida do sexo, prejudica muito as relações. Então, às vezes, a gente espiritualiza. Aquilo que a gente falava no início, sobre a visão maniqueísta, né? Aquela visão maniqueísta, dualista, ou seja, o que vem do espírito é bom, o que vem da carne não presta. Então, sexo vem da carne, então, vamos dizer, é o mal menor, por causa da procriação. Não é isso, não. O sexo é um bem. Digo com toda a certeza, o sexo é um bem. É tão importante o sexo dentro do matrimônio que, se uma pessoa se unir à sua esposa, melhor, realizar o ato, né, o rito do matrimônio na igreja, e se eles não consumarem através do ato conjugal, o casamento não existiu. O casamento ele precisa do ato conjugal para que ele possa ser ali consumado. Ele é consumado através do ato conjugal. Então, o sexo é muito importante. A abertura à vida, sim, e volto a dizer o que a gente tinha comentado. Toda relação sexual deve ser aberta à vida, mas nem toda relação sexual vai gerar uma vida. Então, só para a gente entender, para a gente não cair nessa ideia rigorista de que somente a procriação. Só a procriação é importante e só ela é válida, né? E nessa dimensão também que o ato sexual, né, é algo bom também, né? Eu deixo aí também aí um para-casa aí, né, para o pessoal depois procurar, que o próprio Deus, né, o senhor comentou isso também no começo, o próprio Deus ordena ao homem o ato sexual, né, nesse sentido, Gênesis 1:28, né? Então deixa aí depois o pessoal procurar também por onde é que Deus ordena, né, o ato sexual, né? Aí, claro, alguns ele vai chamar a renunciar, né, também a isso em vista de alguma missão e tudo mais, mas é algo bom, né? E aí, a gente traz, assim, também essa outra... Eu perdi o que eu ia falar também, que eu ia falar outra coisa. Mas aí, trazendo essa segunda dimensão também, né? Que é a teoria da libido de Freud, né? Então, assim, na teoria da libido, né? Assim, sem aprofundar tanto, né? Sem entrar aqui, porque isso daí talvez, né? Seria um período inteiro, né? De uma faculdade, enfim... Mas, assim, na questão que nos interessa, né, o fim último do impulso sexual para Freud, né, é um acidente, né? Ou seja, um fim último seria o quê? Né, a procriação. Então, para Freud, na verdade, é o contrário, né? Seria, assim, o contrário. Seria o que importa, na verdade, é a dimensão do prazer, né? O que importa, na verdade... Exatamente. E aí seria essa dimensão instintiva, né? Poderíamos dizer, assim, dentro dos termos assim, que a gente usou, né? E uma visão determinística também, né? E aí, Carol Wojtyla vai dizendo que nós, na verdade, nós temos uma interioridade, né? O homem, ele é um co-criador também, né, de Deus. E aí essa dimensão da responsabilidade também, né, que eu dizia. Então, aí, utilizando o impulso sexual, né, não utilizar o impulso sexual, não é simplesmente me
deixar ser conduzido por ele, né? Porque senão entra essa dinâmica do egoísmo, né? E a gente pode falar tantas coisas, né? Do hedonismo, do prazer pelo prazer, e muitas vezes a gente vai levando a nossa vida a partir dessa visão também, assim, né? É por isso que a gente chama de antropologia moderna, a gente também pode chamá-la de reducionista, porque a gente acabou de comentar que essa visão mais rigorista, ela reduz a um aspecto, ao aspecto da procriação. Já Freud é determinista, a vida da pessoa, toda ela é pautada nessa dimensão da libido, né? Então, aqui existe um outro equívoco. É como se a sexualidade ela tivesse de fato, ela tem uma abrangência, ela de certa forma, vai me dar elementos para que eu possa agir como pessoa, mas eu não posso achar que a sexualidade ela me determina, sou eu sempre que estou agindo. É sempre por isso que o ato sexual, os atos do homem são atos morais, né? Então, se por acaso a gente agisse por ímpeto, simplesmente, né, por instinto, como diz, como a gente comentou aqui dos animais, a gente não poderia falar de moralidade. Os atos dos homens são atos morais. Então, a visão de Freud, ela tem limite, porque, na verdade, ela reduz a um outro aspecto, e ela acentua outro aspecto. Então, agora, ela acentua a dimensão do prazer pelo prazer. Então, é o culto ao prazer. Então, na verdade, eu não busco o ato sexual ou eu não vivo o ato sexual para me unir à minha esposa e ali nós estamos vivendo aquilo que é próprio do ato conjugal, a abertura, o amor, a doação total do que eu sou para o outro. Não, nada disso. Na verdade, o mais importante é eu me deixar levar pelos impulsos da minha humanidade. Então, são os impulsos da minha humanidade que determinam. E nós sabemos que isso se chama pecado. Quando eu sou levado somente pelos impulsos, eu não regro os impulsos, eu não regro as minhas paixões. Imaginemos um homem sem paixão, ou melhor, um homem sem o freio, é um homem que vive a partir das paixões, né? A gente regula, tudo na nossa vida precisa ter regra. Aliás, imaginemos um mundo sem regra. Eu, no outro dia, estava aqui olhando do prédio que eu moro, eu estava olhando o semáforo. E eu estava pensando sobre isso. Meu Deus, se nós precisamos de um semáforo para regular a engenharia de trânsito, se a gente precisa, de certa forma, de algum tipo de regra para regular as atividades nossas ordinárias, imaginemos nessa dimensão sexual. A gente precisa das regras. E as regras, elas são legítimas, porque, na verdade, elas nos levam a viver a nossa sexualidade dentro do plano de Deus. Então, Deus me deu toda a potência, o impulso, deu tudo isso, mas Deus disse, você deve ser senhor de si. Você deve ser, porque você tem vontade, porque você tem inteligência, porque você é livre, você é capaz de regular os seus atos. Então, é muito interessante isso. Não é a paixão, não é deixar que a paixão me leve a atos que imaginemos o homem sem freio. Gravidezes que a gente chama de indesejadas, né? Mas relacionamentos imprudentes. Quando a gente vive tudo dentro do projeto de Deus, do plano de Deus, a gente vai viver tudo com muita tranquilidade, tudo isso será muito positivo dentro da minha vida e da vida do outro. Então, essa postura, essa libido que é determinante em tudo que eu faço e justifica os meus atos, determina os meus atos, ela, na verdade, a gente pode questionar a verdade sobre essa realidade na nossa existência. Com certeza. Eu lembrei o que eu queria dizer, né, na dimensão lá do puritanismo, né, que isso, às vezes, não somente na dimensão sexual, né, que entra,
mas esse puritanismo, essa questão assim, de ver o corpo, ver o contato físico, ver qualquer coisa como algo ruim, né? Que às vezes a gente vai trazendo isso também nas nossas relações, então a pessoa às vezes vai te abraçar, abraça, né? Com aquele, às vezes a gente até brinca, né? Aquela distância. E aí um exemplo muito concreto assim que tem, né? Sobre isso é o Hugo Hefner, né? Não sei pronunciar o nome dele, que é o fundador da Playboy, né? E justamente ele é filho de um casal de pais puritanos, né? O pai dele era um pastor puritano, e a mãe dele nunca abraçou, né? Num relato dele, ele fala, a mãe dele nunca sequer abraçou ele nunca teve nenhum tipo, né, assim, de contato físico, assim, né? De carinho, de expressão, assim, nenhuma. Então ele foi buscar isso justamente nessa dimensão, né, oposta, né? Então do libera geral, né? E aí dentro dessa dimensão também do libera geral, né, que Freud dizia, o próprio Freud, né, percebia que às vezes a pessoa vivia esse libera tudo, então libera, mas no final a pessoa percebia nela pulsões de thanatos, né, pulsão de morte ali, que ele não sabia de onde vinha, né? Então hoje a gente sabe, na verdade nós não fomos criados para isso, né? Então até mesmo a nossa constituição assim neurobiológica, né, a gente pode, por exemplo, gerar estados de vício mesmo, né? Então quem quiser procurar depois tem o webinário, né, que a gente fez também falando webinário Castidade e Pureza no Mundo Virtual, né? Falando justamente da dimensão da pornografia, por exemplo, que sequestra o cérebro da pessoa e que gera várias coisas, né? Não fomos criados, né, simplesmente para deixar tudo, né? Mas justamente ter essa responsabilidade de viver tudo dentro dessa dimensão do amor, né? Ordenada para esse dom de si, para tudo isso que a gente ia dizendo aqui, né? Mas aí um terceiro ponto, né? Também essa terceira visão que é a do neomalthusianismo, né? Então assim, o malthusianismo e o neo, né? Basicamente, também sem também aprofundar tanto, né? Mas a população cresce, né? A teoria é a seguinte: a população está crescendo, né? As pessoas estão tendo filhos e tudo, a população vai crescendo, e isso vai chegar num ponto que vai atrapalhar a economia, né? Então, assim, vai começar a faltar alimento, vai começar, né, a ter algum problema assim, nesse sentido. Então, aí, João Paulo II ele vai respondendo a isso, né? Que longe de termos, assim, longe da igreja ter a solução técnica para isso, né? Mas a igreja vai falando dessa parte realmente ética, né? Vai falando justamente de uma dimensão. A gente não pode sacrificar a pessoa humana em vista da economia, né? Em vista assim, do dinheiro, esse Deus dinheiro, né? E aí eu acho que isso pode ter consequências também na nossa vida, né? Essa mentalidade que às vezes a gente traz de abdicar, por exemplo, de ter filhos em vista de ter uma situação de vida mais confortável, né? De ter talvez ali, sei lá, né, o meu iPhone, um carro, uma casa que eu quero, as viagens, o padrão de vida que eu queria, né? E a gente vê as pessoas mais antigas que se abriam à vida, claro, existe a responsabilidade também, né? Existe também essa paternidade responsável, mas que se abriam também essa dimensão da providência de Deus, né? Que diminuía, talvez, ele vivia essa experiência, talvez até de pobreza, né? Mas de confiança e abandono, assim, nas mãos de Deus também, né? Tudo isso está... eu poderia refletir essa visão muito a partir também das outras coisas. Também aí existe uma cultura do prazer. Então, sim, infelizmente, o homem hoje é o homem moderno, ele é hedonista. O Carol Wojtyla ele associa também, né, com essa dimensão dessa visão da libido também, né, da teoria da libido, que alimenta ela também. Justamente, existe muito essa questão aí hedonista. Então, o que é que acontece? A gente hoje, muito o homem moderno, ele pensa as coisas muito a partir das satisfações. Um exemplo, tem casais que acham que filhos dão trabalho, mas eu fico imaginando, isso aí é uma visão individualista, inclusive, eu fico imaginando nessa pandemia como talvez esses casais ou um pai ou uma mãe gostaria de ter, né, ali uma presença, né, assim, a importância dos filhos. E você estava falando, eu estava me recordando, quando eu estava no discipulado, eu estava na equipe de formação do discipulado, e foi na época do Sínodo da Família, e naquele período, eu me recordo como se fosse hoje, né, sempre esses canais de televisão, eles trazem, quando eles vão falar sobre a igreja, eles sempre trazem assim, uma notícia completamente distorcida de tudo. E aí o canal dizia, Papa Francisco diz que os casais católicos não devem, as mulheres católicas não devem ter filhos como coelhas. Eu falei, aí
uma pessoa veio me procurar, né? Assim, como, assim, eu falei, o Papa certamente não falou sobre isso, não falou isso. Vamos fazer o seguinte, né? E eu falei para ele, vamos fazer o seguinte para essa menina, nós vamos criar uma noite, eu era responsável por essa parte mais de atualidades, aí eu criei uma noite sobre tudo aquilo que estava sendo discutido no sínodo. Então, eles iam pegar os temas e iam apresentar, iam buscar também fontes de documentos da igreja sobre os temas. E quando a gente foi ver o conteúdo do conteúdo, na verdade, essa frase, não foi nem o Papa que disse. Na verdade, foi um comentário de um jornalista que estava falando sobre isso, e, na verdade, o comentário era outro, porque o comentário era de um jornalista, se não me falha a memória, italiano, falando do contexto dos países da Europa, que cada vez mais a taxa de natalidade é pequena. Então, na verdade, a igreja, ela fala sempre de paternidade e maternidade responsável. A igreja não determina se você tem que ter essa quantidade de filhos ou outra. Agora, existem outras questões que estão, e é o que a gente está discutindo aqui, essa visão que existe hoje, essa visão distorcida e limitada. Então, o homem ou a mulher, eles acham que eles precisam ter uma vida, e normalmente é aquela visão assim, não é a visão assim de ter o satisfatório, é ter sempre mais. Então, na cabeça dele, filho é um prejuízo. Aí eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, eu vou precisar... Quer dizer, eu tendo 3 filhos ou 4 filhos, eu vou deixar de, sei lá, ter um carro, como você citou, ou uma casa. Então, é interessante que tem um irmão da comunidade, que inclusive saiu no meu canal, o testemunho dele e da esposa, que eu achei muito interessante. E eu não estou dizendo que todo mundo precisa ser assim, ou que a maioria precisa ser assim, ou uma grande parcela precisa ser assim. Mas eu acho que a compreensão da paternidade e da maternidade que eles vivem, eles tiveram 13 filhos. 3 estão no céu e eles têm 10 filhos. E você vai vendo assim os filhos dele crescendo. Imagine essa família. Imagine, e ali você pensa, imagine esses filhos que vão cuidar deles no futuro. A importância. Eu sou o 5º de 7 filhos. Já pensou se minha mãe tivesse dito, não, só fica 3 aí, só 2. Graças a Deus, ela permitiu que eu nascesse. E, assim, como é bom, não estou dizendo, como eu disse, não estou dizendo que precisa ter muitos filhos, mas é ter essa consciência que filho é um bem. Filho é um bem, tá certo? É um bem. Então, estar aberto aos filhos é fundamental. Aliás, também um casal que se casa, né? Que realiza o rito e não tem a disposição de ter filhos, né? Eles, na verdade, ali, aquele casamento, ele também é nulo, porque, na verdade, ali é um caso de nulidade matrimonial, porque é uma das perguntas que é feita ao casal, a abertura à vida. O matrimônio tem um sentido procriativo também. Então, ter esse equilíbrio, acho que é o equilíbrio, e certamente no mundo não falta alimento. No mundo, o mundo tem todas as possibilidades para que novas pessoas surjam. O problema do mundo se chama, na verdade, essa centralização dos bens, essa visão individualista, são várias outras questões, não a pessoa em si. A dimensão materialista, né? Padre, e aí por fim, então, né, e aí concluindo também essa última visão, que é a visão da igreja, né? Então, assim, durante este curso todinho, né, assim, nessa primeira parte que a gente conclui hoje, a gente foi falando, assim, a partir também da razão, da linguagem filosófica, mas a visão da igreja, né, que a gente está tocando hoje aqui também, né, e aí Karol Wojtyla, ele fala algumas questões, assim, da finalidade do matrimônio, né, ele aponta, assim, né, dentro também dessas duas também que o senhor dizia, ele aponta a procriação, o auxílio mútuo e o remédio para a concupiscência, né. E aí ele fala que quando nós aplicamos a norma personalista, ou seja, que o outro é uma pessoa e a única atitude que eu posso ter para com uma pessoa é o amor, né? Se a gente não aplica a norma personalista e pega só fragmentado uma dessas finalidades, né, a gente acaba caindo em um desses erros que a gente apontou. Então, por exemplo, a procriação, né?
se a procriação está apartada dessa dimensão, dessa norma personalista, eu caio no rigorismo. Se esse auxílio mútuo, eu acabo me afastando também, isso aí eu que fui raciocinando, não foi ele que disse, né? Mas essa dimensão do auxílio mútuo, se eu afasto também dessa norma personalista, de certa forma eu caio nessa visão aí do neomalthusianismo, né? Então, assim, do querer simplesmente ali o auxílio mútuo, mas aí trazendo essa dimensão material, né? E aí o terceiro, que ele fala também, o remédio para a concupiscência, se eu afasto também dessa norma personalista, eu caio na teoria da libido, né? Então, assim, eu caio simplesmente no prazer, no hedonismo e tudo. Então, assim, são essas três, né, dimensões, assim, que aí entra também essa dimensão, né, procriativa unitiva, que o senhor dizia, né, que é justamente a primeira e a segunda, né, mas aí a concupiscência também está no meio. Mas eu queria que o senhor falasse também, né, com relação a isso, também com relação à visão da igreja, né, do matrimônio. Acho que, na verdade, essa live inteira a gente já foi falando também, né, sobre isso, né, mas que o senhor gostaria de dizer também, assim, né, concluindo também este assunto, falando sobre essa dimensão. Pronto, acho que uma das coisas importantes que a gente tem... Só te fazer mais uma pergunta antes do senhor falar. Também tivemos aqui uma pergunta que eu acho que também pode ir ajudando também, né, nessa resposta, que foi a pergunta do Yuri. Ele disse: boa noite, vocês notam como a ascensão recente da devoção a São José é o sustentáculo para a difusão dos pilares da teologia do corpo, a castidade e a pureza? E teve uma outra pessoa também, Genival, que perguntou se você poderia informar o documento do Papa e o livro que você fez referência. Pronto. O documento, na verdade, esse documento não é do Papa, é do Conselho Pontifício para a Família, Sexualidade Humana, Verdade e Significado. Certo? Sexualidade Humana, Verdade e Significado. Muito bom esse documento, muito bom mesmo para você aprofundar. Tem vários outros temas aqui, a gente aqui só citou alguma coisa aqui, mas aqui fala sobre vocação, a importância dos pais na vocação dos filhos, porque tudo isso tem a ver com a nossa vida, com o que nós somos, né? Sobre a questão de São José, assim, falei aqui, deixa eu voltar aqui, porque ele falou não somente desse documento, né? Ele quer não somente esse documento. Então, Conselho Pontifício para a Família, Sexualidade Humana, Verdade e Significado. A gente está falando aqui também sobre a teologia do corpo, sempre falo sobre a teologia do corpo, né? Comentando sobre a teologia do corpo. Catecismo da Igreja Católica, acredito que todos aqui devem ter Catecismo da Igreja Católica. Não façamos como um dia eu perguntei para uma pessoa: você tem um Catecismo da Igreja Católica? A pessoa disse: tenho. O catecismo não é o que a gente recebe quando a gente está se preparando para a primeira comunhão? Eu falei: não, Catecismo da Igreja Católica. Aqui é um compêndio de tudo aquilo, de muitos assuntos que fazem parte da nossa fé católica. Então, todo católico precisa ter o catecismo, e além do catecismo, tem um compêndio que foi feito pelo Papa Bento XVI, que vai te ajudando a você fazer o estudo. Ali é uma síntese. Então, é muito importante adquirir também. Então, muito importante. Sempre é muito importante, é fundamental, né? A Bíblia, né? Porque, na verdade, um exemplo, quando a gente fala sobre as dimensões que nós estamos falando aqui, a Sagrada Escritura, ela é fundamental, porque se a gente fala do magistério da igreja e da tradição, também existe outro pilar, que é as Sagradas Escrituras. Então, nós católicos, quando citamos alguma coisa, nós citamos a partir dessa perspectiva aqui da tradição, como nós aprendemos, como a tradição nos ensinou, o magistério, inclusive o magistério atual, né? Recentemente a gente viu um livro, Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, maravilhoso. Agora o Papa também, Francisco, lançou o livro sobre o matrimônio. Inclusive, esse ano é um ano dedicado a Amoris Laetitia, então a gente aprofundar ali também. E Amor e Responsabilidade, que esse livro aqui é um livro fundamental, principalmente aqui para o que nós estamos falando e para quem quer conhecer sobre a teologia do corpo. Sobre a pergunta de São José, eu acho essa visão muito interessante, porque, na verdade, a gente, aprofundando São José, a gente vai conhecer sobre o papel do homem. Inclusive, eu lancei, né, todo dia 19, apresentei uma série de formações a partir da Patris Corde,
pegando os aspectos da paternidade de São José. Então, lancei no dia 19 de março a primeira formação, a segunda vai ser agora na segunda-feira, dia 19. Justamente para destacar aquilo que deve fazer parte da nossa humanidade, nós, do nosso papel enquanto homens, tá certo? Respondendo agora a pergunta do Igor, agora é do Igor. Eu falei do Yuri aqui sobre a questão de São José, né? Citei aqui um pouco a importância de São José para a teologia do corpo. Realmente é muito importante, porque a gente vai compreender São José ali como um modelo de homem, de masculinidade. Para nós é muito importante termos essa referência a partir de São José. Sobre o que você me perguntou, um detalhe muito importante. A nossa fé, a fé católica, ela não é irracional. É muito importante a gente estar aqui conversando sobre filosofia, sobre moral sexual, filosofia, porque, na verdade, nós precisamos ampliar a nossa compreensão sobre as coisas, não ficar se limitando a algumas ideias. Claro que o teólogo católico, o católico precisa se pautar naquilo que a própria doutrina nos ensina. A gente não vai agora ficar criando coisa que não tem comunhão nenhuma com a igreja, né? Então, assim, não é uma visão minha. Eu faço as experiências de pecado, então agora eu vou formular uma visão minha sobre a sexualidade. Nada disso, né? Então, mas a nossa fé, sim, ela não é irracional. Então, claro que a gente não acende a todas as coisas a partir da razão, mas a nossa fé não é irracional, né? Então, é muito importante isso. A teologia, tudo que a gente está conversando aqui é a teologia católica, né? A teologia católica. A gente precisa aprofundar uma formação como essa. Acredito que a gente tocou em muitos pontos importantes, mas se você quer conhecer mais, para isso tem um canal aqui da Missão de Belém, tem o canal, né, o nosso canal também, sobre a teologia do corpo, que a gente vai sempre aprofundando sobre esses temas. Tem diversos documentos da igreja. Então, a visão católica é uma visão que tem toda essa fundamentação aqui, que a gente não pode separar. Eu quero ter uma visão católica. Então, a visão católica, ela parte das Sagradas Escrituras, ela tem também a tradição da igreja, a tradição que, na verdade, traz para nós todo o depósito da fé, tudo aquilo que a igreja, ao longo da história foi maturando, compreendendo. Inclusive, quando a gente fala dessa visão dualista do maniqueísmo, está lá no início do cristianismo, né? Essa visão distorcida, né? Então, a gente vai aprendendo ali, na tradição, e também, claro, o magistério da igreja, para assegurar que a gente tem uma visão correta sobre a doutrina católica. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão católica e não uma visão protestante, né? Uma visão protestante, uma visão católica. Visão católica vê o sexo como algo bom. Olha, se alguém te disser que a igreja católica tem uma visão distorcida sobre o sexo, você diz, meu irmão, não é verdade. A igreja valoriza a sexualidade. Aliás, eu queria trazer aqui, deixa eu ver se eu encontro, o Christopher West diz uma coisa muito interessante também sobre isso, que eu acho... Inclusive, o padre só falou do Christopher West, né, fazer a propaganda aqui também dele. Aqui, tem muitos livros muito bons, né? Então, quem quiser aprofundar sobre essa visão da igreja, né, relacionada à sexualidade e tudo. Então, por exemplo, este livro aqui é muito bom, Boas Novas sobre Sexo e Casamento, né, do Christopher West. Esse daqui, se a pessoa está, por exemplo, preparando, né, para casar, né, ou já está iniciando, ou deseja iniciar algum processo de namoro e tudo, então ele traz muito, assim, toda essa dimensão dessas fundamentações. Esse daqui que o padre mostrou, Teologia do Corpo para Iniciantes, também é muito bom. Todos do Christopher West, Enchei Estes Corações, né? Esse aqui foi o primeiro que eu li, assim, fantástico, um dos melhores livros assim, que eu já li. E esse daqui que está na minha fila também, mas que também trata sobre isso, muito bom, No Coração do Evangelho, né? Do Christopher West. Fantástico, e que a gente conheça, né, essa dimensão, que eu acho que é o que a gente vai tentando trazer, que é essa dimensão positiva, né? Às vezes a gente tem uma visão meio, como se a igreja fosse meio obscurantista, né? Ou se tivesse essa visão puritana. Esse livro também é muito bom, As 5 Linguagens do Amor. É um livro que eu ainda não tive, eu já vi uma formação sobre esse livro, muito boa, inclusive, para casais, fantástico.
porém eu ainda não cheguei a ler, mas, assim, pela formação, eu já achei uma coisa maravilhosa, tá certo? Aqui para vocês aqui, pronto, né? As 5 linguagens do amor. E eu queria, deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar, mas é muito interessante, porque o Christoph West, ele, falando sobre essa dimensão da sexualidade, deixa eu ver se eu encontro. Ele fala da dimensão da sacralidade, no sentido esponsal do corpo. Agora, eu não estou encontrando aqui, não. Infelizmente, eu acho que eu passei a página. Mas é muito interessante que ele passa para nós essa visão da sexualidade como uma coisa muito positiva. E é para ser realmente muito positiva. A teologia do corpo, Christoph West, que é um especialista sobre a teologia do corpo, esses temas que a gente hoje precisa abordar, principalmente, não somente para os futuros casais, mas também para os jovens. Nós precisamos criar uma cultura que valoriza a sexualidade. A sexualidade precisa ser algo precisa revelar, a gente precisa revelar a beleza da sexualidade para os nossos jovens. Só uma coisa, a gente deve estar caminhando para concluir essa live, espero que tenha sido bom para as pessoas, né? Não sei se as pessoas estão partilhando aí, se ficou muito complicado o que nós conversamos, mas espero que a gente tenha dado contribuído, né, para a formação delas. Eu queria fazer um convite, na verdade, na quinta-feira, hoje é segunda-feira, na quinta-feira, nós vamos realizar uma live lá no canal, que é sobre a feminilidade, o papel da mulher. E talvez tenham homens aqui participando, mas se você é homem, também participe. Por quê? Porque, na verdade, é muito importante a gente escutar uma mulher falando. Às vezes a gente tem muita dificuldade de compreender o gênio feminino, né? E é justamente escutando, né? A gente vai conversar sobre aquilo que o Papa São João Paulo II falou sobre o papel da mulher no mundo, né? Então, a carta que ele escreveu para as mulheres, e a gente vai falar sobre a feminilidade. Então, as mulheres que estão aqui, participem, convide outras mulheres, convide a rapazes também para escutar. E a gente está fazendo essa agora, e eu estou fechando com o Carmadélio. Eu estava tentando ver com ele na semana seguinte sobre a masculinidade. Infelizmente, ele está com um problema de agenda, a gente está tentando ainda fechar, mas vai sair essas 2 lives, com a graça de Deus, ainda em abril, né, a feminilidade, na quinta-feira agora, dia 15, 20 e 30, uma irmã da comunidade que o nome dela é Cris, né? A Cris, ela foi por muitos anos dos discipulados, e a Ana Flávia está falando aqui, né? Vou participar, que bom, Ana Flávia. Convide suas amigas também, viu? Vamos encher essa live, tá certo? Para que as pessoas possam, nosso objetivo é esse, né? Um dos temas que a gente aborda sobre a teologia do corpo. Então, a Cris, ela foi de diversos discipulados, foi de Pacajus, foi de Quixadá, passou vários anos, e no discipulado a gente, né, eu também fui, então a gente cuida do acompanhamento dos rapazes, as mulheres cuidam do acompanhamento das mulheres, então a gente toca muito e aprende muito sobre esse papel, né? Então é muito importante realmente participar, você vai gostar muito, acredito, e convide, vamos fazer realmente com que esse convite chegue a muitas pessoas, tá certo? Também, o podcast, tem muita gente me perguntando, viu, sobre o podcast. Padre, o podcast acabou? Claro que não. Eu quero presentear o canal, Deus me conceda esta graça, quero presentear o canal no dia, quando a gente completar o ano, eu quero apresentar com todas as gravações. Vou ver se eu consigo gravar todas até lá, para a gente oferecer toda a temporada gravada, né? A temporada toda gravada para a pessoa poder... porque eu comecei a gravar, deu uma parada, né? Então eu quero gravar tudo para poder disponibilizar. E também, quem quiser entrar no Telegram, a gente está disponibilizando lá, né, o Telegram, para justamente ajudar as pessoas, os jovens, os casais, enfim, os consagrados, para aprofundar sobre esse tema da teologia do corpo. Obrigado, viu, Igor, pelo convite. Espero que eu tenha dado a minha contribuição aí nesse canal maravilhoso. Esses temas que vocês abordam são temas do meu coração, né? São temas que eu gosto muito, e
continue, porque essa é a nossa missão, realmente trazer uma visão positiva sobre a sexualidade, sobre a castidade, que é bom viver uma vida de santidade e que isso é uma proteção para nós. Longe de achar que isso tira de nós a alegria, pelo contrário, nos faz mais felizes. Padre, nós que agradecemos também, assim, né, em nome também do Centro de Formação de Belo Horizonte, né, em nome daqui da missão também, todas as pessoas que participaram, né, com certeza foi muito produtivo, assim, né, foi muito bom, assim, pra gente, e agradecer também pelo trabalho, né, do senhor também, tudo aí que o senhor foi dizendo também, né, que vai trazendo essa dimensão positiva, que vai trazendo também esse novo olhar, né, que é tão desconhecido, né, por tantas pessoas. Às vezes a gente vai vendo as pessoas com tantas dificuldades com relação à igreja e a grande maioria está relacionada a essas questões, né, e que a teologia do corpo abre esse novo horizonte para a gente, né. Então, muito obrigado, aqui deixo também agradecimento, né, e queria pedir também que o senhor nos concedesse também assim, essa bênção final, né, também, e coroando também aí todo este percurso, né, que nós terminamos hoje a primeira parte deste livro, né, depois vamos entrar também numa parte, né, já deixando os avisos para o pessoal também, vamos entrar num segundo bloco que será sobre família, será também sobre, vamos trazer outras dimensões, né, da educação sexual, que a gente foi falando, dos métodos naturais, com a graça de Deus. Então, vem coisa boa ainda pela frente, né, continuem também nos acompanhando, se inscrevam aqui também no canal, né, entrem no grupo do Telegram, né, que já deixamos aqui também, e é isso. E queria pedir ao senhor, né, Padre, que deixasse também a bênção para a gente. Então, queremos confiar tudo aquilo que nós escutamos nesta noite ao coração imaculado de Nossa Senhora, Maria que não foi maculada pelo pecado. Nós queremos que ela nos conduza, nos ensine a sermos homens e mulheres que vivem, em primeiro lugar, o projeto de Deus. Queremos também pedir a intercessão de São José neste ano tão especial que a igreja dedica a ele, pedir para que ele possa também interceder para que sejamos homens de Deus, homens que tenham a vontade de Deus como primazia. Queremos pedir que, pela intercessão de São João Paulo II, ele que foi um grande apóstolo dos jovens e das famílias, queremos pedir que, pela sua intercessão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, Padre. Shalom, gente. Com Deus. Tchau, gente. Shalom.